Olá, eu sou a professora Raquel Quiles, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Estou trabalhando a disciplina Estudo de Libras e nesta videoaula nós vamos discutir a unidade 2, Marcos Legais na Educação de Surdos, que faz parte do módulo 2 da nossa disciplina, que está denominado Educação de Surdos no Brasil, apontamentos históricos e políticos. Então, nesta aula, nós temos como objetivos conhecer os principais marcos políticos da educação de surdos e da Libras, discutir um pouco sobre o movimento surdo nesse processo da demarcação dos marcos políticos que envolvem os marcos legais, falar também da proposição bilíngue no nosso país, no campo da educação de surdos, que envolve o reconhecimento da Libras, e os desafios que nós temos na atualidade para a implementação da educação bilíngue para surdos. Vamos iniciar, então? Eu começo trazendo uma discussão histórica que se situa na década de 1960, que é um momento no país em que nós estamos vivendo o que a gente denomina de ensino emendativo. O que é o ensino emendativo? Era uma proposta de aproximação das pessoas com deficiência da normalidade ou do padrão de normalidade que é instituído socialmente. Então, nós estamos vivendo nesse período um momento que a gente denomina de integração, ou seja, vai se enquadrar no campo educacional aquela pessoa que tem a condição pessoal, individual, de acompanhar o currículo escolar. Nós vamos ver isso na primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a Lei número 4.024, de 20 de dezembro de 1961. O artigo 88 desta lei coloca exatamente essa discussão do enquadramento. É importante a gente prestar atenção nesse termo, enquadramento da pessoa com deficiência no sistema regular de ensino, quando possível. Então, não havia uma obrigatoriedade, para que essas pessoas pudessem participar das escolas comuns, das escolas regulares, juntamente com os alunos enquadrados ou entendidos, entre aspas, como normais. E os surdos nesse momento? Com relação aos surdos, nós estamos vivendo, nessa década de 1960, a abordagem oralista ainda no país, começa um movimento de transição para a comunicação total, e a maioria dos surdos está frequentando classes especiais ou escolas especiais. As classes especiais eram projetadas, pensadas dentro das escolas comuns, divididas por área. Então, nós tínhamos a classe especial da deficiência intelectual, a classe especial da deficiência auditiva. Então, os alunos ficavam separados, excluídos, vamos dizer assim, da escola ou da sala comum, da sala regular, e estudavam, então, juntos por área de deficiência. E nesse momento histórico, nós vamos ter o início dos estudos linguísticos sobre as línguas de sinais, isso ainda não no nosso país, mas num campo mais abrangente. Começam os estudos sobre a língua americana de sinais, a partir de William Stokely, e ele, então, vai começar a mostrar que há uma estruturação linguística, que a língua de sinais tem regras gramaticais. Então, começa-se a ter essa discussão internacionalmente, principalmente nos Estados Unidos. Entrando na década de 1970, a gente percebe um movimento da comunidade surda, que a gente chama de movimento surdo, pelo reconhecimento da língua de sinais em diferentes países do mundo. Isso vai se fortalecendo, e no Brasil, então, a partir da década de 1980, é que a gente começa a perceber uma articulação dos surdos
pelo reconhecimento da língua brasileira de sinais. Mas nesse momento da década de 1970, nós já estamos vivendo a abordagem educacional da comunicação total, que permite os sinais, porém os sinais são entendidos ou colocados no processo educacional de forma secundária, porque ainda se visava a oralização. Então, era um recurso possível, mas como um dos recursos comunicacionais que essa abordagem abrange. Então, se usavam sinais, gestos, expressões, mas principalmente a língua oral ainda, como o alcance possível ou que se buscava para os estudantes surdos. Quando a gente entra na década de 1980, nós percebemos um movimento muito interessante. Em 1981, por exemplo, é considerado o Ano Internacional da Pessoa com Deficiência, porque a partir desse momento histórico ocorrem discussões, eventos, encontros que contribuem para a visibilidade das demandas dessa população. Deficiência intelectual, deficiência visual, deficiência auditiva e a deficiência física. Em 1986, no Brasil, nós temos a criação da Coordenadoria para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, a CORDE. Isso vai ser muito importante para as articulações políticas, para as discussões no campo da educação. E nós também precisamos destacar a FENEIS, que é a Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos. Em 1987, a FENEIS é assumida pelos surdos, sendo considerada a organização nacional representativa dos surdos brasileiros. Então, o que a gente percebe? A FENEIS, por exemplo, ela é criada em 1977, 10 anos antes deste momento histórico em que os surdos assumem a federação, a direção da federação. Porque no momento que ela é criada, ela vai ser dirigida por ouvintes. E ela tinha o nome FENEIDA, esse DA no final de deficiência auditiva. Quando os surdos fazem um movimento e assumem a direção da FENEIS, o nome então muda com o S no final agora, indicando Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos. Essa é uma mudança que nós sabemos importante, porque nós não estamos falando apenas da nomenclatura de deficiência auditiva para surdo, mas sim de toda a discussão conceitual que nós trazemos já apresentamos para vocês, que é pensar o surdo na perspectiva cultural, enquanto minoria linguística, uma comunidade que utiliza uma língua visual espacial. A CORDE, que é esta Coordenadoria para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, vai ser muito importante, inclusive, para dar subsídios para o trabalho da FENEIS, impulsionando seu reconhecimento no nosso país. E aí nós entramos na década de 1990, quando então há um fortalecimento da discussão sobre a educação bilíngue, a abordagem do bilinguismo. E é aqui que começa, efetivamente, no nosso país, um acirramento das discussões para o reconhecimento da Libras. E surge, então, uma demanda importante, que é a formação dos intérpretes de Libras. Pessoas ouvintes, fluentes em língua de sinais, que possam atuar em diferentes espaços, interpretando da língua de sinais para a língua portuguesa e da língua portuguesa para a língua de sinais. Então, vamos agora aprofundar as discussões da década de 1990. Nós vamos ter, em 1994, diferentes cursos de capacitação em Libras, que vão ser oferecidos pelo Ministério da Educação, tanto para ouvintes quanto para surdos. Esses cursos visavam, na perspectiva dos ouvintes, a formação dos intérpretes, e na perspectiva dos surdos, a formação para a docência, como professores.
Nós vamos ter a instalação de um comitê pró-oficialização da Libras, e já se começa, então, a discutir o reconhecimento da língua de sinais no nosso país. E em 1996, nós temos um primeiro projeto colocado para votação no Congresso Nacional para o reconhecimento da língua brasileira de sinais. 1999 é um ano bem importante também, marcado pelo 5º Congresso de Educação Bilíngue para Surdos, que será realizado no Rio Grande do Sul. E deste evento, nós vamos ter a produção de um documento denominado A Educação que Nós Surdos Queremos. Então, foi um congresso que os surdos ativamente participaram e elaboraram esse documento em que eles colocam as demandas, as necessidades, principalmente linguísticas da comunidade surda, expressando a importância já da educação bilíngue, em que a língua brasileira de sinais seja entendida como a primeira língua e a língua portuguesa como segunda língua. Essa também é uma década em que vão acontecer diferentes passeatas no Brasil, com um movimento denominado Orgulho Surdo, em que os surdos se colocam como pessoas protagonistas da sua história, sujeitos importantes da história, sujeitos que reivindicam a oficialização, a regulamentação da língua de sinais. E nós vamos ter também festivais de arte e cultura surda em diferentes lugares, mas nós marcamos aqui, no ano de 2000 e 2001, os que aconteceram em Brasília. Então, é por conta de todo esse movimento da comunidade surda, é que nós conseguimos chegar, no dia 24 de abril de 2002, no reconhecimento da língua brasileira de sinais, por meio da lei número 10.436. A gente percebe que é uma luta histórica, que se inicia bem antes do momento em que a lei se materializa. E é uma luta em que os surdos se colocam, enquanto sociedade civil organizada, para garantir que este momento de suas reivindicações linguísticas acontecesse. A partir da lei, então, número 10.436, nós vamos ter o reconhecimento da Libras como meio legal de comunicação e expressão da comunidade surda brasileira. Eu quero fazer um destaque aqui, que esta lei reconhece a língua brasileira de sinais, não oficializa. Porque se a língua brasileira de sinais fosse oficializada, nós teríamos, então, esta língua instituída no nosso país como a segunda língua do país, inclusive para os ouvintes. E nós sabemos que ainda não estamos vivendo este momento. Então, há um reconhecimento como língua de direito das comunidades surdas. A Lei 10.436 também reconhece o status linguístico da Libras, de natureza visual motora, com estrutura gramatical própria. Define que o sistema educacional, federal, estadual, municipal, deve incluir o ensino de Libras nos cursos de educação especial, fonoaudiologia e magistério, tanto em nível médio quanto superior. Então, é a partir desta lei que nós vamos ter a obrigatoriedade da disciplina de Libras nos currículos de formação de professores em nível superior. E a lei também explicita que a Libras não substitui a modalidade escrita da língua portuguesa. Claro que a língua portuguesa vai ser entendida como segunda língua das pessoas surdas, mas os surdos ainda precisam aprender a língua portuguesa. Não há uma substituição, da Libras pela língua portuguesa. Esse documento, esta lei 10.436, ela vai ser regulamentada pelo decreto número 5626, de 22 de dezembro de 2005. Então, 3 anos depois, nós vamos ter um documento que nós consideramos muito importante para a educação dos surdos. Quem trabalha com surdos precisa ler este documento, precisa compreender as suas orientações, e é no decreto 5626 que nós temos um detalhamento de como deve se organizar a educação para surdos na proposição bilíngue.
É o primeiro documento no Brasil que diferencia surdo de deficiente auditivo. E este é um destaque importante. Então, aqui, trazendo uma citação literal, nós temos a consideração da pessoa surda como aquela que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da língua brasileira de sinais, Libras. Percebam que esta definição de pessoa surda centraliza a língua de sinais, as manifestações e experiências visuais, a cultura, muito mais do que a perda ou déficit de audição. E neste mesmo documento nós vamos ter uma outra definição para deficiência auditiva, que aí sim é uma definição baseada no âmbito clínico, médico, da perda de audição, mas pessoa surda é aquela que interage com o mundo, principalmente pelo uso da língua brasileira de sinais. Então, esse documento vai se colocar como fundamental para a nossa discussão na perspectiva da educação bilíngue para surdos. Eu quero trazer aqui um detalhamento maior deste documento, do decreto número 5626 de 2005. O primeiro destaque aqui, importante, se relaciona à formação de docentes. Então, nós vamos ter uma discussão de como nós vamos pensar a formação de professores, de docentes para o ensino de Libras, no âmbito da educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental, e no âmbito das séries finais do ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Quando a gente pensa o campo da educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental, o documento traz que a formação deve ocorrer em nível superior por meio dos cursos de pedagogia ou normal superior com enfoque bilíngue, que são os cursos que nós já temos, por exemplo, de pedagogia bilíngue. No campo das séries finais do ensino fundamental, ensino médio e ensino superior, a formação também é ensino superior, mas aí as licenciaturas se voltam para o curso de Letras Libras ou Libras Língua Portuguesa como segunda língua, que são cursos que nós também já temos em nosso país, principalmente o de Letras Libras. Então, a gente percebe a importância de se pensar a formação inicial daqueles que vão atuar na escola como docentes para o ensino de Libras. Temos também uma discussão nesse documento sobre a formação do tradutor e intérprete de Libras língua portuguesa, que é diferente do professor, do docente. Qual é a diferença principal? O docente, que é formado numa perspectiva bilíngue, ele pode dar a aula em língua de sinais. A Libras se coloca como língua de instrução. O tradutor e intérprete de Libras, língua portuguesa, ele acompanha a aula do professor que vai ministrar esta aula em língua portuguesa. E ele faz a interpretação para a língua brasileira de sinais. Então, são formações diferentes. No caso do tradutor e intérprete de Libras, a formação também é em nível superior, nos cursos de tradução e interpretação com habilitação em Libras, língua portuguesa. Essa formação, ela é bem específica, algumas poucas universidades oferecem, mas também o tradutor e intérprete de Libras, ele pode fazer o curso de Letras Libras bacharelado. E aí ele tem essa formação no campo da interpretação e tradução da Libras. As instituições de ensino devem garantir obrigatoriamente às pessoas surdas acesso e comunicação, informação e educação nos processos seletivos, nas atividades e nos conteúdos curriculares desenvolvidos em todos os níveis, etapas e modalidades de educação, desde a educação infantil até o ensino superior. A partir desta colocação que nós temos nesse documento, nós vamos ter várias possibilidades que o próprio decreto traz de organização das escolas, pensando então
nesse acesso que os surdos obrigatoriamente precisam ter à comunicação, à informação e à educação. Então, agora nós vamos ver como deve se organizar os espaços escolares. Que medidas a gente precisa priorizar? Então, primeiro, a provisão de cursos de formação de professores para o ensino e uso da Libras, a tradução e interpretação de Libras, língua portuguesa, e o ensino da língua portuguesa como segunda língua para pessoas surdas. Então, aqui nós temos 3 distintos profissionais que precisam estar formados em nível superior para atuarem nos espaços escolares. Os professores de Libras, os tradutores e intérpretes de Libras e os professores de língua portuguesa, porque nós sabemos que o ensino de língua portuguesa exige metodologias e uma proposta didática diferenciada. Então, a partir disso, nós temos a perspectiva de diferentes profissionais capacitados que vão estar atuando nos espaços escolares. E aqui nós estamos falando de escolas comuns, por exemplo. E aí nós vamos ter, além do professor de Libras, que já foi mencionado, do tradutor e intérprete de Libras e do professor para o ensino de língua portuguesa, a questão aqui bem importante para nós da formação do professor regente com conhecimento acerca da singularidade linguística manifestada pelos alunos surdos. E aqui das diferentes áreas de conhecimento. Então, o professor de história, o professor de geografia, o professor de biologia, de química, de física, todos os professores da escola precisam ter minimamente os conhecimentos acerca da singularidade linguística manifestada pelos alunos surdos. Percebam que os professores regentes não precisam ter ainda, no nosso país, a fluência em Libras. Isto vai ficar por conta do professor de Libras, do tradutor e intérprete de Libras, do professor de língua portuguesa como segunda língua. Esses vão ter que ter fluência em língua de sinais. O professor regente ou os demais professores da escola não têm essa obrigatoriedade da fluência, mas eles precisam dominar quais são as manifestações, as demandas, as singularidades linguísticas que os alunos surdos apresentam. E é por isso que nós temos, então, a disciplina de estudo de Libras em todos os cursos de licenciatura no nosso país. É uma disciplina, então, que se coloca como obrigatória, exatamente para formar esse professor regente ciente dessas singularidades linguísticas manifestadas pelos alunos surdos. Por quê? Porque nós, professores, todos os professores que atuam nas escolas comuns com alunos surdos, vão precisar adotar mecanismos diferenciados de avaliação. E esses mecanismos diferenciados, eles precisam ser coerentes com o aprendizado de segunda língua. Ou seja, lembrando que a língua portuguesa é a segunda língua das pessoas surdas. Então, as provas escritas, por exemplo, elas precisam valorizar mais o aspecto semântico em detrimento do aspecto gramatical. Então, a correção de uma prova de um aluno surdo precisa observar a escrita da língua portuguesa como segunda língua. E, para além disso, o Decreto 5626 aponta a importância de nós pensarmos outros mecanismos de avaliação, para além da prova escrita, por exemplo. Esses mecanismos envolveriam a possibilidade do surdo expressar os conhecimentos em Libras, a partir de vídeos. Então, ao invés do aluno surdo fazer uma prova escrita em português, ele faria uma prova sinalizada em língua de sinais. Esta prova poderia ser interpretada pelo tradutor e intérprete de Libras, para pensar as possibilidades de acesso do professor ao conteúdo que o aluno sinalizou, mas seria uma prova mais próxima da sua singularidade linguística, porque ele estaria expressando o que ele aprendeu na primeira língua e não na segunda língua, que é a língua portuguesa. Agora nós passamos para o artigo 22 do Decreto número 5626 de 2005, que trata da organização das escolas e classes de educação bilíngue, que é um assunto bastante importante. E aí nós temos esta orientação,
né, de que as escolas e classes de educação bilíngue são abertas a alunos surdos e ouvintes, portanto, elas são diferentes das classes especiais que nós tínhamos antes, que eram fechadas só para alunos surdos. Estas classes e as escolas também, quando possível se pensar escolas, elas vão ter professores bilíngues dando aula, principalmente na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Por que nós temos esta prerrogativa da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental? Porque é o momento em que a criança surda está em processo de letramento e de alfabetização. Então, se nós garantirmos neste momento o professor bilíngue dando aula em língua de sinais, nós damos mais condições para que as crianças surdas construam o seu processo de letramento e alfabetização de uma forma mais próxima da sua primeira língua, que é a língua brasileira de sinais. Então, por isso a indicação de que na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, as crianças surdas tenham professores bilíngues. Esses professores podem ser ouvintes, fluentes em língua de sinais ou surdos. Por isso a importância da formação dos surdos nas diferentes licenciaturas, mas principalmente aqui na pedagogia, para trabalharem com as crianças nos anos iniciais do ensino fundamental e na educação infantil. Agora, nos anos finais do ensino fundamental, ou seja, do 6º ao 9º ano, no ensino médio ou educação profissional, como é que seria a organização da escola? Nós poderemos ter ainda as escolas bilíngues, as classes bilíngues, mas aí o documento abre a possibilidade das escolas comuns da rede regular de ensino, com docentes das diferentes áreas do conhecimento, que vão ter a ciência, vão estar considerando as singularidades linguísticas dos alunos surdos e a presença de tradutores e intérpretes de Libras, língua portuguesa. Então, esta organização que a gente vê desde a educação infantil, professor ouvinte e intérprete, na verdade é a proposta para os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio. Então, esta é a grande diferença que esse documento nos traz para a organização da educação dos surdos numa proposição bilíngue, que é a demarcação do professor bilíngue, da aula ser ministrada em língua brasileira de sinais, principalmente na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Porque a partir do momento em que o aluno já tem um letramento, uma alfabetização que aconteceu pela primeira língua, mediada pela primeira língua, que é a Libras, aí sim ele teria condições de acompanhar o currículo com o intérprete e as aulas serem ministradas em língua portuguesa, que é o que nós temos aqui, então, para os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio. E nós vamos ter a definição de escolas e classes de educação bilíngue, que são aquelas em que a Libras e a modalidade escrita da língua portuguesa sejam línguas de instrução utilizadas no desenvolvimento de todo o processo educativo. Então, língua de instrução é língua de ensino, é diferente de língua de interlocução. Então, o que nós temos hoje na maioria das escolas do nosso país? A Libras como língua de interlocução. Coloca seu intérprete e esse intérprete faz a mediação da Libras para a língua portuguesa, da língua portuguesa para a Libras, mas a Libras não tem sido, em muitos espaços educacionais ainda, a língua de instrução. É o ensinar em língua de sinais. Então, esse é um dos grandes desafios da atualidade. Para implementarmos a educação bilíngue, nós temos que garantir essas escolas e essas classes. As classes, elas funcionariam dentro das escolas comuns, mas na classe bilíngue nós teríamos o professor bilíngue trabalhando tanto a Libras quanto a língua portuguesa na modalidade escrita, como línguas de instrução. Então, aqui eu trago um resumo do que o Decreto 5626 de 2005 nos coloca sobre a educação bilíngue. Vamos relembrar, então.
Na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, nós teríamos os professores bilíngues e a Libras e língua portuguesa como línguas de instrução. Nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, nós teríamos os professores regentes das diferentes áreas do conhecimento, cientes das singularidades linguísticas dos alunos surdos e os intérpretes de Libras e língua portuguesa. Esta é a proposta para a educação de surdos na proposição bilíngue que nós temos defendido, nós, ouvintes, professores da área da educação de surdos e os próprios surdos, sujeitos desta história, desta luta. E este é um momento muito importante em que nós precisamos somar a discussão, a luta da comunidade surda pela implementação da educação bilíngue nesta proposição aqui, trazida pelo Decreto 5626. E aí nós caminhamos para o final da nossa discussão pensando que momento nós estamos após, então, o Decreto 5626 de 2005. Nós já vivemos alguns anos aí, então é preciso pensar, e agora, na atualidade? Que outras discussões tivemos, que documentos importantes foram produzidos, e aí eu trago alguns aqui para vocês. Nós temos o decreto número 7.387 de 2010, que institui o Inventário Nacional da Diversidade Linguística. É um documento do campo da linguística, mas que menciona a língua de sinais. Nós vamos ter em 2014 um relatório produzido por professores doutores surdos, e esse relatório trata sobre a política linguística de educação bilíngue, língua brasileira de sinais e língua portuguesa. Esse documento ele é bem importante, porque traz essa discussão da educação bilíngue, porque foi produzido por surdos, por professores, doutores. Então, é muito legal estar conhecendo, lendo, se aprofundando nas discussões que este relatório nos traz. Ele foi entregue ao Ministério da Educação. E nós vamos ter uma lei mais recente, de 3 de agosto de 2021, que é a lei número 14.191, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a nossa lei número 9394, de 20 de dezembro de 1996. Qual é a alteração que a lei 14.191 de 2021 traz? Ela coloca a educação bilíngue para surdos como uma modalidade de ensino. Então, isso é muito importante para a nossa discussão dos marcos legais. Então, nós temos o Decreto 5626, de 2005, que regulamenta a Lei de Libras, que é de 2002. E agora nós temos esta Lei 14.191, que traz uma alteração da LDB. Isso é muito importante porque a LDB é a principal lei da educação, que rege a educação, que organiza e estrutura a educação nacional. Então, quando nós temos uma lei que altera a LDB, ela tem uma força muito grande. E nós vamos ter, em termos de conteúdo, pensando o que é a educação bilíngue, como as escolas devem se organizar, nós não vamos ter muitas diferenças em relação ao Decreto 5626. Mas nós temos este destaque da modalidade, a educação bilíngue sendo colocada como uma modalidade, da mesma forma que é a educação especial, a educação de jovens e adultos, a educação profissional, a educação indígena. Então, agora, a educação bilíngue para surdos é entendida como uma modalidade. E isso nos traz grandes desafios para a atualidade. Então, nós vamos pensar um pouquinho quais são esses desafios. E aqui eu trago as autoras Fernandes e Moreira, de 2014, que nos coloca que ainda é incipiente o debate da política linguística para surdos no contexto de uma educação inclusiva. Ou seja, nós estamos vivendo, em termos práticos, a educação inclusiva. Os surdos são inseridos nas escolas comuns, com intérpretes de Libras, e participam, quando possível, do atendimento educacional especializado em salas de recursos multifuncionais no contraturno.
Mas esta proposta, que é inclusiva ou que se pretende inclusiva, ela não significa bilíngue. Nós vimos que temos alguns pressupostos, alguns princípios, algumas orientações, inclusive normativas, legais, para dizer que uma educação é bilíngue. Então, colocar o surdo como intérprete não garante a proposta bilíngue. E é isso que essas autoras estão afirmando, que nós precisamos avançar no debate de uma política linguística para surdos. E aí elas trazem quais são, então, os principais desafios. Entender a Libras como língua de instrução, implementar isto, principalmente na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Entender o repertório histórico e cultural da Libras, isso precisa ser contemplado nos currículos. Nós precisamos garantir a Libras nos currículos escolares, da educação básica, para que ela seja uma língua que efetivamente circule no ambiente escolar. Nós já temos alguns municípios que propõem isso, a inserção da Libras no currículo escolar, mas ainda de forma optativa, não obrigatória, de forma interdisciplinar, não como uma disciplina curricular. Então, os ouvintes ainda não sabem Libras. As crianças que convivem com os surdos nas escolas comuns, as crianças ouvintes, muitas vezes não conseguem dialogar, não conseguem trocar ideias, não conseguem fazer um trabalho, pensar uma discussão juntos, porque nós não temos um território linguístico compartilhado. Isso é muito ruim para o desenvolvimento da escolarização dos estudantes surdos. É fundamental a presença de professores surdos nas escolas, como docentes, no atendimento educacional especializado, em contato com as famílias, ensinando Libras para a comunidade escolar, para a comunidade externa da escola. Então, este é um aspecto de fundamental importância que nós precisamos avançar, ter a presença dos professores surdos. Além do que, os surdos são modelos de identificação linguística e cultural para as crianças. Então, quando você tem um adulto surdo na escola, a criança surda se identifica, porque este adulto surdo usa a mesma língua que ela. É um sujeito que traz para ela uma imagem positiva da sua condição. Então, é fundamental nós termos os professores surdos. Nós temos um outro grande desafio, que é pensar o ensino e avaliação do português como segunda língua. Como nós vamos organizar o ensino de língua portuguesa para alunos surdos? Esse ensino vai ser na classe comum, pelo professor ouvinte, mediado pelo intérprete. Aí eu estou garantindo o ensino de português como segunda língua, com metodologias específicas? Ou nós vamos pensar com o professor bilíngue, um professor fluente em Libras, que vai ensinar o português, mediado pela língua de sinais, e aí nós vamos ter que pensar em momentos diferentes. Os surdos teriam que ter, então, as aulas de língua portuguesa em outros momentos, não junto com os ouvintes, porque as metodologias de ensino não são as mesmas. Ou nós vamos pensar no ensino de língua portuguesa como segunda língua para surdos, no AEE, no atendimento educacional especializado em sala de recursos multifuncionais, que é o que acontece muitas vezes na atualidade. Então, este é um grande desafio, reorganizar as escolas, ter os profissionais capacitados para ensinar português como segunda língua e pensar o momento desse ensino, a melhor forma dele acontecer para beneficiar a escolarização dos estudantes surdos. E, por fim, o reconhecimento de que a pessoa surda é aquela que se expressa por meio da Libras, em detrimento de uma representação clínica baseada em graus de perda auditiva, que é nós entendermos o surdo como um sujeito bilíngue, um sujeito linguístico e cultural que vai compreender a realidade, interagir com a realidade por meio de uma outra língua. Então, ficam aqui os desafios para a nossa reflexão. Aqui eu trago algumas referências que foram utilizadas nesta aula, que estão disponíveis para vocês estudarem, pesquisarem, se aprofundarem. E até a próxima aula.